Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação prorrogou por mais um ano o termo de parceria com o Centro de Pesquisa do Pantanal. Isso, na prática, representa que os professores e cientistas ligados à Universidade Federal de Mato Grosso e à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vão continuar tendo recursos para a execução dos projetos de conservação. Bom, e para falar sobre esta continuidade, eu recebo ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o professor e pesquisador do Centro, o professor Paulo Teixeira. Obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço ao convite, Evânia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder falar desse assunto para os nossos telespectadores. O Centro de Pesquisa foi criado ali no ano 2000 e tinha uma finalidade. Hoje ele está em uma nova fase, uma fase muito importante, inclusive, que é o uso dos dados, a aplicação dos dados das pesquisas realizadas. É verdade. O Centro de Pesquisa do Pantanal, ele foi criado, na verdade, foi formalizada a sua criação no ano de 2002, após 2 anos de discussão, né? Nós começamos, de fato, em 2000, envolvendo todas as instituições de ensino e pesquisa da região do Pantanal, não apenas a UFMT e a UFMS, envolve outras instituições também. E quando nós criamos o CPP, nós fizemos um diagnóstico. O objetivo, a missão do CPP é contribuir para o uso sustentável do Pantanal e de áreas úmidas assemelhadas. E nós fizemos, na ocasião, um diagnóstico onde nós deveríamos atacar, qual seria o problema que nós deveríamos atacar. E nós verificamos que os impactos ambientais do Pantanal, na realidade, eles vêm de 3 esferas, né? A esfera global, que é a mudança climática, a esfera regional, que são as atividades que ocorrem no Planalto, na bacia do Alto Paraguai, e a planície inundável propriamente dita, que é o que a gente chama de Pantanal. Como nós tínhamos na ocasião o BID Pantanal, que já estava despejando uma boa quantidade de recursos para abordar essas questões do Planalto, nós resolvemos abordar a planície. E na planície, a gente verificou que a principal causa dos impactos ambientais na planície era a perda da competitividade econômica das 2 principais atividades realizadas lá, que é a pesca e a pecuária. Então nós decidimos intervir para dar maior sustentabilidade a essas 2 atividades. Para que nós... O Centro de Pesquisa realiza até workshops junto com as comunidades, né? Não é um trabalho isolado da área acadêmica. Aliás, isso a gente faz desde o início, tá? Quando a gente falou em analisar, por exemplo, a cadeia produtiva da pesca e da pecuária, nós nos reunimos com as comunidades que trabalham com essas atividades para que eles apontassem para nós quais eram os principais problemas que eles vinham enfrentando. Então, no início, né, os primeiros programas e projetos do CPP foram mais focados na ecologia, na ciência básica, mais com o intuito de compreender como aquele ecossistema funcionava, quais eram as interações, porque nós teríamos que intervir ali. Então, antes de intervir, vamos entender como é que funciona. Conhecimento do... Exatamente. Agora nós já estamos numa fase mais aplicada. E é uma fase extremamente importante que se discute a questão de política pública, de legislação. Nós temos, a gente conversava um pouco antes da entrevista, a projeto de lei do Pantanal, do senador Blairo Maggi, que é importante, que as pessoas ficam um pouco com receio, imaginando que ele, por ser agricultor, é uma lei que vai aí atrapalhar, né, prejudicar o meio ambiente, mas é vista de forma positiva pelos pesquisadores. O senhor falava? Não, o que eu coloquei é o seguinte, né, em primeiro lugar, nós temos que destacar o mérito de estar sendo apresentada uma lei que visa regulamentar as ações feitas no Pantanal. Agora, a lei tem a proposta, o projeto de lei, se não me engano é 705/2011, uma coisa assim, o PL, né? Projeto de lei do Senado, apresentado pelo senador Blairo Maggi. Ele evidentemente tem muitos aspectos a serem aprimorados, e nós, do Centro de Pesquisa do Pantanal, estamos trabalhando para contribuir para o aprimoramento desse projeto de lei. Eu falava um pouco antes da entrevista que a discussão até da própria definição de Pantanal. O Centro de Pesquisa publicou um livro depois das pesquisas sobre classificação e delimitação das áreas úmidas. Tudo isso vai colaborar para que não se faça nada de errado ou se a lei não deixe brechas, assim, né? Certamente. Dos problemas que nós averiguamos no projeto de lei é a falta de uma definição clara, né, dos limites do Pantanal.
E outros problemas, né? Um deles, por exemplo, você não sabe quando está se referindo à bacia do Alto Paraguai, quando ele está se referindo à planície ou ao Planalto. Então tem algumas falhas, eu não vou entrar em detalhe de todas, porque existem outras também. E nós, então, do CPP, estamos com esse projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que visa dar essa contribuição ao projeto de lei com bases científicas. E nesse sentido, nós publicamos um livro recentemente, você acabou de mencionar, que é o Delineamento e Classificação de Áreas Úmidas. Esse livro foi elaborado sob a liderança do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Áreas Úmidas e o Centro de Pesquisa do Pantanal. Nossos cientistas, então, que lideraram, mas participaram da elaboração desse livro 14 cientistas de todas as regiões do país. Então, esse livro já está publicado, foi levado ao Ministério do Meio Ambiente, que fez uma recomendação para que fossem adotados os critérios que nós estamos propondo, e agora a Colômbia também, né, nos convidou, nós fomos convidados ao Ministério do Meio Ambiente da Colômbia, porque os colombianos eles também estão interessados em adotar essa metodologia. Bom, os colombianos devem vir também acompanhar o evento que acontece agora no meio do ano, o 3º Congresso. Outro tema que pode estar nesse evento, que é grandioso, é brasileiro, pode ser o marco legal da ciência e tecnologia que foi sancionado pela presidente? Não, ele não vai estar necessariamente nesse evento, porque esse evento é o 3º Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas. Esse tema que você mencionou, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, afeta, mas ele afeta ele afeta toda e qualquer área de pesquisa, não tenha dúvida, né? Porque ele busca facilitar a interação entre universidade e empresas, ele tira muita insegurança jurídica que nós tínhamos e ainda temos com relação a vários aspectos. Por exemplo, a lei permite que o professor universitário, em dedicação exclusiva, preste consultorias em caráter eventual, mas nunca definiu o que é esse caráter eventual, o que significa isso. A lei, ela sempre foi muito vaga, foi aprovada agora em 2004 a Lei de Inovação, ainda no governo Lula, e sancionada, e depois foi o decreto publicado em 2005, a Lei de Inovação Tecnológica, que visava facilitar esta interação da universidade com empresas, mas essa lei também tinha vários aspectos ainda duvidosos. Agora, esse Código Nacional de Ciência e Tecnologia, ele torna claro muitos desses aspectos e facilita muito também, por exemplo, a questão de licitação. Quando você vai fazer uma licitação para pesquisa, hoje o limite é acima de R$300 mil, em geral, para as universidades, né? O que facilita bastante. Notícia boa ou ainda é um receio de ela não ser aplicada? Bom, se nós olharmos o histórico do nosso país, a notícia é boa, a curto prazo. Mas já houve outras ocasiões de outros marcos regulatórios que foram aprovados com o intuito de facilitar, a lei das OCIPs foi uma, e que durante o decorrer dos anos o próprio governo começa a colocar obstáculos. Então eu espero que isso não aconteça no Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia, pelos esclarecimentos. Sou eu quem agradeço. Posso dar uma palavra final? Nós vamos fazer um plantio de árvores agora no campus, nós estamos na Semana do Calouro, na UFMT, e na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, estamos montando uma tenda ali na entrada da universidade e estamos convidando os estudantes, nós pretendemos plantar 500 mudas de árvore. Essa é uma contribuição da UFMT, para a sustentabilidade, né, para que a gente tenha uma sociedade mais sustentável, uma contribuição modesta, que é 500 árvores, mas já é um ato simbólico. Pelas que foram retiradas para o VLT que não rodaram. Com certeza, com certeza. E o nosso calouro que está entrando agora, ele pode plantar uma árvore e acompanhar o crescimento dessa árvore durante o curso dele. Verdade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.